Essa semana fez 19 anos que eu sou vegetariana e eu percebi que eu nunca tinha falado sobre esse assunto aqui e quis comemorar contando uma coisa pra você, na verdade, assim, tão íntima, que nem a minha família sabe. Então eu tenho duas coisas práticas a falar sobre esse assunto, vegetarianismo, e depois eu vou contar essa coisa pra você, beleza? Vamos lá. Primeiro é que, a esclarecer, eu sou ovo-lacto vegetariana, então eu como ovos e leite, né? Como ovos de galinhas livres, né? Galinhas que não são criadas em gaiola, mas concordo com isso? Não concordo, mas não consegui parar. Em alguns momentos desses 19 anos também comi peixe, em alguns momentos passei alguns anos sem comer. E aí você pode imaginar que algumas pessoas podem chegar a ter esse vídeo e falar, mas peixe não dá em árvore. É verdade, peixe não dá em árvore. Não acho certo comer ovo de galinha também. Mas isso é o que eu consigo, entende? E aí me leva ao ponto número 1. O que eu consigo é isso. Então faço o que eu consigo. Sobre essa causa do vegetarianismo, sobre outras causas, por exemplo, eu tenho uma atenção que cada dia está maior sobre gerar menos lixo. O que eu faço nesse momento para gerar menos lixo? É um negocinho deste tamanho, entende? Eu faço o meu próprio sabão, eu ensinei lá no Instagram como fazer. Eu uso um filtro de café que dispensa o uso de descartáveis. Sabe, eu vou comprar uma coisa na padaria, eu levo a embalagem que eles já me deram, não mando eles me darem um isopor de novo, né? Tipo, são coisas tão pequenas, são coisas tão... que alguém poderia chegar pra mim e falar, mas você não tá mudando o mundo com isso. E essa pessoa estaria certa, porque assim, o meu papel como uma pessoa não pode causar uma coisa tão grandiosa, pelo menos eu aqui dentro do que cabe na minha personalidade, não posso causar uma coisa tão grandiosa como se uma grande empresa, por exemplo, passar a adotar embalagens mais facilmente recicláveis, né? Ou optar por um programa mais intenso de redução de lixo, entende? A indústria, a empresa, ela tem mais poder que eu em gerar impacto na sociedade do que isso, mas ainda assim, eu aqui, nos meus 50 metros quadrados, posso fazer alguma coisa, não me custa nada. E conforme eu faço uma coisa, eu posso depois ir descobrindo, eu posso fazer isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também. E tá bom, sabe? Tá bom. Quando eu virei vegetariana, eu lembro do meu pai falando pra mim, mas você não vai salvar todos os animais do mundo parando de comer carne. Eu falei pra ele, mas se eu salvar uma vaca, uma galinha, com toda a minha vida, eu já tô feliz. E na verdade, não foi nem uma vaca e nem uma galinha apenas. Na verdade, ser vegetariana salvou a minha vida. Mas eu já chego lá. Então, é isso. Eu penso, o primeiro ponto desse vídeo é que eu penso que algumas vezes a gente não faz algumas coisas que são importantes e que estão super ao nosso alcance, porque a gente fica nessa expectativa, né, do eu tenho que ser perfeito, então eu tenho que ter um comportamento de zero lixo, né, semelhante àquelas blogueiras que conseguem guardar a vida num potinho né, o consumo de anos num potinho de vidro. Não, eu não vou parar de comer carne porque eu não consegui ser vegana até o momento. Tipo, cara, quando você olha, por exemplo, a segunda sem carne é um pedido de um dia da semana você repense a sua alimentação. Somente um dia por semana. Se a gente tivesse um D6 aqui, a gente poderia jogar esse D6 e sortear no dadinho um motivo que pudesse te cativar para parar de comer carne, né? Pode ser pela sua saúde, pode ser pelo desmatamento que o criar gado traz para o planeta,
Pode ser pela quantidade de hormônios e antibióticos que os animais que vão ser abatidos tomam. Pode ser pela crueldade com os animais. Tem vários motivos aí, entende? Por vários lados possíveis você pode se comover. E não precisa assumir um compromisso de nunca mais vou comer ou vou adotar uma alimentação vegana se você não sente que dá conta disso, entende? Faça o que dá. Faça o que você quer se comprometer a cumprir. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente costuma pensar numa mudança alimentar como o vegetarianismo como uma restrição. E na verdade não é uma restrição. O mundo pode se abrir à sua frente, o mundo da cozinha, o mundo da alimentação pode se abrir à sua frente depois que você escolher fazer uma mudança assim. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha 12 anos quando eu parei e foi exatamente por parar de comer carne que eu aprendi a cozinhar, porque a minha família é toda carnista, então, para fazer algumas coisas diferentes, para realmente, não ficar ali numa comida de dia a dia sem graça, eu aprendi a fazer minha própria comida. E isso me deu um outro lugar, um outro lugar, mas não necessariamente você precisa passar por esse processo assim, tão 8 ou 80, mas de qualquer forma perceber o quanto essa reeducação na verdade pode expandir seu horizonte, seu paladar, pode expandir a sua relação com o seu alimento em vez de restringi-la. Tá bom? Esse é o segundo ponto. Fui sucinto nesse segundo ponto, hein? É isso aí. E a segunda é que essa conversa que eu tive com meu pai, se eu salvar uma vaca, se eu salvar uma galinha eu já tô feliz, mas que eu salvei a minha própria vida, é isso aí mesmo. Eu não tô fazendo um jogo de linguagem falando isso não. Ser vegetariana salvou a minha vida. Eu fui uma dessas meninas que 10 anos é uma criança, 10 anos e meio é uma adolescente, inclusive 1,52. Eu já tinha o tamanho que eu tenho até hoje em dia. E esse lugar do mudar de corpo, do não tenho mais um corpo de uma criança super magrela e agora eu tenho um corpo de mocinha, foi muito assustador pra mim, mas assim, muito assustador. E, cara, a sorte é que não tem fotos desse período, mas a única foto que tem, tá eu de cabelo preso, assim, com uma calça jeans gigantesca de menino e uma blusa, uma camiseta que chega quase ao meu joelho, assim, tipo, totalmente me escondendo. E junto com essa mudança física veio um processo de anorexia. Anorexia é uma coisa que hoje em dia a gente tem muita atenção, muita referência, a gente tem muita informação, mas lá há 19 anos atrás não era assim. Então foi um processo que eu vivi muito solitária, mas muito solitária mesmo. Minha família não percebeu e é isso, assim, tipo, fui emagrecendo e seguiria adiante. Eu cheguei a ter 37 quilos. Isso não é uma coisa, tão esquelética pra mim, porque eu tenho 1,52, Então, não é tão impactante visualmente quanto se você pensasse nesse peso para uma pessoa de estatura alta. Só que no dia, na semana, acho que não no dia, mas na semana que eu cheguei a esse peso, eu ouvi uma notícia de jornal falando que uma menina chegou a 35 quilos e quebrou uma costela. E eu fiquei com medo. E foi aí que eu falei, caramba, eu tô doente. E esse processo, de viver isso, veio simultaneamente a querer me engajar mais na causa dos animais. Para você ter uma ideia, eu tinha um grupo de amigos que a gente passou para a escola, a gente fez um trabalho de biologia, a gente levou todo mundo na sala de vídeo e a gente passou para a escola os vídeos do Instituto Nina Rosa. Eu não sei como é que a escola permitiu isso, porque assim, honestamente, eu não tenho condições emocionais de assistir isso agora com meus 31 anos. Naquela época também não tinha. Eu ligava o vídeo junto com o meu grupo e eu ia pro pátio. Não aguentava.
Mas enfim, passamos para a escola inteira. Você já assistiu os vídeos do Instituto Nina Rosa? São horrorosos. São horrorosos. Mas é isso. Mostra o que a indústria faz com os animais. Então, estava começando a nascer em mim essa vontade de alguma forma me engajar com relação a isso. E aí surgiu essa decisão de me tornar vegetariana, que, como eu já disse lá na segunda coisa prática, né, a segunda razão prática de por que eu tô gravando esse vídeo, me abriu a percepção para alimentação, né? Eu tive que aprender a cozinhar. Eu já disse isso, né, que a minha família era carnista e eu tive que aprender a cozinhar. Eu tive que aprender a cozinhar. Eu não sei exatamente qual foi a chave que virou nesse processo todo, mas de repente eu tinha uma identificação, um lugar no mundo, eu estava fazendo a minha parte, eu me tornei uma pessoa talvez mais importante aos meus olhos, não sei, tudo isso eu tô te falando 19 anos depois, conversando contigo sobre isso. Não foram coisas que eu pensei lá quando eu estava nessa idade. O que eu pensei naquela idade foi sentir um conforto com esse assunto de alimentação. Então, essa é a minha história de como isso abriu a minha visão e como realmente não foi uma vaca, não foi uma galinha, não foi um porco, fui eu. Né? Se deve ter sido uma vaca, uma galinha, um porco indiretamente também, mas também fui eu. Obrigada.